claro, e cada um tem sua particularidade, como eu já falei, mas eu vou falar aquilo que Deus revelou ao meu coração, à leitura da sua palavra. Quando a gente fala a palavra, o versículo-chave é: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Esse texto, quando você observa, fala sobre lançar o pão, que é um ato de fé. E também fala sobre compartilhar. A partir do versículo 3, você vai falar sobre compartilhar, com 7 ou com 8. Né? E você vai ver os desafios enfrentados para aquele que compartilha, para aquele que lança o pão. Então, observando o texto e o contexto, a gente experimenta e vê a vontade de Deus revelada através das letras. Quando a palavra de Deus diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Eu fui analisar e estudar um pouquinho sobre, mais fundo sobre esse texto. Lá no Egito, lá os hebreus, antigamente vinha aquelas enchentes enormes, o rio Nilo, aquelas casas que estavam perto do rio, aquela enchente vinha e enchia todo aquele campo, aquelas terras. E as casas ficavam dentro d'água, o campo onde as pessoas plantavam, o terreno ali, os lotes estavam cheios de água. E quem é que escreveu esse Eclesiastes? Alguns dizem que uns pregadores colocam o nome de um pregador, né? Mas quem escreveu esse livro, nada mais, nada menos do que um dos maiores sábios da face da terra, onde a palavra de Deus diz que igual a ele, nem antes nem depois haverá, que foi Salomão, um grande homem que teve um encontro com Deus. É lógico que ele teve as suas fraquezas, as suas fragilidades. A Bíblia não pincela, a Bíblia não esconde os pontos fracos, negativos. A Bíblia mostra as duas faces da moeda. A Bíblia não mostra só as virtudes, mas também mostra as fraquezas. Amém, queridos? É por isso que eu gosto de Deus, é por isso que eu amo Jesus, é que Ele não pinta algo, uma coisa assim, não é só isso, não. Ele mostra o ponto, o homem positivo e os lados negativos. E quem escreveu foi um homem que teve experiências, um homem que soube governar, filho do maior rei da face da terra, Davi. Então Salomão, ele estava falando com propriedade, né? O povo, quando chegava aquela água, o rio Nilo invadia aqueles terrenos, aquelas plantações, aqueles lugares, o povo estava de mãos atadas. Aí agora onde entra a fé e a razão, a fé e a lógica. Se você for ver, quem é que vai plantar em um terreno cheio de água? Alguns irmãos aqui conhecem a agricultura. Eu sou, meu pai era fazendeiro, agricultor, e eu estou falando com propriedade. Não se planta dentro de um rio, meu irmão. Você já pensou? Você tem um rio, uma invasão, você pega e joga, planta ali um pé de bananeira ali, planta um pé de uma semente de feijão. Isso não tem lógica. Isso, lógica, razão. Mas aqui a Bíblia não discerne para, a Bíblia não está sendo escrita para homens, para mulheres materiais, mas a Bíblia está falando a espirituais. Eu posso ver o sábio Salomão olhando para aquele povo reunido, tomando conta das terras, e eles olhando o povo tudo de braços abertos, mas não tem mais o que fazer. E agora? Vamos perder a colheita. E agora? É o tempo de colher. E agora? A água invadiu as nossas terras. O que vamos fazer? Aquele homem sábio falou: lança o grão sobre as águas. Lança o trigo sobre as águas. E vocês vão ver que após muitos dias o achará. Sabe o que ele estava falando aqui sobre atitude? A vida, meus amados irmãos, tem que ter um propósito. Na vida tem que ter objetivos. Mas agora, onde entra a fé? Aonde é que eu posso plantar em um terreno encharcado? Aonde é que eu posso plantar? Aonde não tem como, pela lógica humana, quando você coloca
semente, a proporção é a água carregar, ou os peixinhos abençoados, aqueles peixinhos famintos, joga um grãozinho no rio que você vai ver, os peixinhos vão lá e comem. Então, para a lógica humana, tudo estava acabado naquela invasão do rio Nilo. Acabou-se, não tinha expectativa alguma, a lógica humana. Mas o homem de Deus, visionário, ele falou: vamos reverter a situação negativa e transformar em positivo. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Aquilo que muitas vezes parece possível para você, é o possível de Deus chegando para a tua vida. Aleluia. Quando você não vê saída, é ali que vai ter a saída. Deus trabalha nisso, irmão. O crente vive desafiando a razão e a lógica todos os dias. Se ele não viver por fé, não agrada a Deus. É onde se planta, onde seus olhos veem que não pode colher. É naquela passagem que diz: Deus abre porta aonde não há porta. Deus providencia um meio aonde não há meio. Deus abre uma saída, Deus mostra uma alternativa aonde não tem métodos humanos, lógica humana, não tem lógica. E agora, o homem que está debaixo da visão material, eles cruza os braços. Deus muitas vezes, às vezes está dando uma oportunidade para ele desenvolver, mas ele vê a dificuldade, estaciona, para no tempo. Deus está criando dificuldades para que o nome dele possa ser glorificado e que você possa se deliciar com a vitória que vai ser grande, mas você só consegue ver com os olhos da fé. Era costume, estava lá, as pessoas, os plantadores lá, mas quem estava diante daqueles, quem governava sobre aquele povo era Salomão, um homem visionário. Ele falou: vamos transformar o negativo em positivo. Faz o seguinte: pega o grão, a semente que vocês vão esperar. Esse tempo de espera é um tempo perdido. Se você ficar esperando as águas baixarem e a terra ficar fértil, ou seja, sem estar encharcada, observe que quando o rio invade, quando ela sai, quando ele seca, irmão, fica lama. É lama. Não são todos os produtos, não são todas as sementes que estão em lama. Não são todas. E muitas vezes a espera, vou esperar a oportunidade melhor chegar para eu demonstrar aquilo que eu sei, principalmente no lado espiritual, ou até mesmo no lado secular. As oportunidades batendo na porta e você dizendo: vou esperar vir algo melhor. Não, foi a porta que Deus abriu para você. Abrace, porque através dessa porta Deus vai escancarar e preparar um portão enorme para você. Muitas vezes Deus abre uma porta e as pessoas dizem: não, eu quero algo maior, porque eu mereço melhor. Meu conhecimento secular é maior. Eu preciso uma oportunidade mais que me chega ao meu grau, a minha graduação. Ei, meu irmão, não vai chegar não. Sabe por quê? Porque das pequenas coisas você não vai ver nunca uma história de alguém que está no topo, que ele começou de cima. Ele sempre começou lá de baixo. Ó. Isso aqui é cultura também, viu? Isso aqui é palestra abençoada. Aproveite, hein? Nunca ninguém começou de cima. Tudo começou nas pequenas coisas. Sabe o que Deus está dizendo? Aos teus olhos parece que lançar o pão sobre as águas é impossível. Mas se você lançar, quem está mandando se responsabiliza. Ele vai fechar a boquinha do peixe para não comer a semente. Ele vai preparar um solo para quando você plantar a sua semente, mesmo que alguém diga: tu é doido, tu é maluco, rapaz, não se joga nada dentro do rio, dentro da água, isso deixa a água baixar, mas você está vendo algo glorioso. Sabe por quê? É por isso que a Bíblia diz que o crente tem que ter olhos de águias. Ele é como águia. Sabe por quê? Tem tanto crente querendo ser águia, mas é galinha, é pinto, né? Então por quê? Porque o pinto não se resume, a visão dele é só assim, ó. Deus quer andar de águia, mas ele é. Sabe o que significa isso? Olhar limitado. Ele se limita. Ele se limita a si mesmo. E quantas oportunidades já bateram na porta e já foram embora porque ele quer coisa grande. Quer coisa grande.
Esse dia mesmo eu estava, o pastor ia a sede, o pastor me chama, pastor, 6 meses. Eu falei, Deus, eu vou embora para Campinas. Aí o pastor Tessando, que está doente, falou, você não vai, vamos orar, Deus vai providenciar alguma coisa para você. Eu falei, amém, pastor, o senhor está falando, a minha fé está meio assim, mas ora por mim. Aí nós oramos junto e Deus providenciou um emprego lá na Asa Norte, ou no setor bancário norte. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório. Eu falei, meu filho, vai estar bom, Pouco tempo eu estava lá, dei o meu melhor. Fui promovido, Deus me colocou numa categoria. Hoje eu tenho 18 funcionários à minha disposição. Eu mando, demito, eu faço o que dá. Por quê? Porque Deus compreende e vê. Ninguém começa de cima, começa de baixo. É desse jeito, meu. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus foi lida no texto ontem aqui de Isaías 64:4, diz que nunca se ouviu falar. Nem com os ouvidos se percebeu um Deus além desse nosso, que trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Então há um desafio. Lançar o pão sobre as águas é diferente de lançar o pão sobre a terra. Água é diferente de solo. Há uma diferença. Nós estamos acostumados a plantar em solo, em terra. Mas Jesus está dizendo para lançar o pão sobre as águas. Quando se fala em pão, a primeira coisa que vem é falar sobre o pão nosso de cada dia, esse pãozinho nosso de cada dia. É o pão suado. Né? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Lança o pão. Pão quer dizer aquilo que você constrói, aquilo que você luta, que você soa para conseguir. Lance. Ele está dizendo também, não retenha. Não guarde só para você. Muitas vezes as pessoas têm, eu vou falar do lado no sentido da palavra, no sentido material. Muitas vezes você tem uma palavra, muitas vezes não, você tem. Porque Deus te colocou uma palavra e você retém e não lança a semente. E você não lança porque muitas vezes você vê um drogado, um bêbado na esquina e falou, isso é uma praga, eu não vou olhar para isso, eu não vou lançar. Ainda tem gente que diz, eu não dou pérolas aos cães. Investe os textos, pegam textos isolados e diz, eu não dou pérolas aos cães. E a Bíblia não fala sobre isso. Não é nesse texto aí. A gente tem que saber interpretar a Bíblia, irmãos. Você está retendo aquilo que Deus lhe deu, fala, mas eu consegui com muita dificuldade. Mas você sabe quem foi que lhe deu? Quem foi que lhe proporcionou as oportunidades para você ter? Foi Deus. Então, se Ele está pedindo para você lançar as águas também, no sentido figurado espiritual, quando fala da Bíblia, nós estamos falando de Bíblia. Água significa multidões, pessoas carentes, pessoas necessitadas, e você é o divisor, você tem potencial, você tem algo que vai fazer a diferença para a vida de alguém que está no meio da multidão. Quando a palavra de Deus lança o teu pão, muitas vezes nós queremos reter, nós não queremos lançar, mas foi falado aqui que é dando que se recebe. A melhor coisa que tem é você semear. Quando você semeia, quando você planta, existe um processo aqui, que é o processo do tempo. Esse tempo tem levado a muitas pessoas desistirem. Lançar uma semente, Deus está trabalhando, Deus já está germinando a semente, e as pessoas querem ao seu tempo, se apressa. Sabe o que Deus disse sobre pressa? Não se apresse a sair da presença dEle, e nem persista em alguma coisa má. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. A pressa é inimiga da perfeição. Quando você se apressa, minha avó dizia um ditado popular, de quem se apressa come cru. Né? Os apressados não desfrutam do melhor. Lembre-se, vamos lembrar que o tempo de Deus é diferente do meu tempo. As coisas de Deus são diferentes das nossas. O tempo de Deus é diferente da lógica humana. Então, o que o crente tem que entender uma coisa é que o crente ele vive por fé e não por razão. Quem vive na razão vê para crer.
Se ele não vê, ele não acredita. Mas quem vive por fé é diferente. Ele crê para ver. Então, viver por fé. É por isso que a Bíblia diz que agrada a Deus. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque você, em meio a dificuldades, em meio às barreiras, em meio a tantas coisas complicadas, você sempre conta e espera o melhor. Sabe por quê? Porque você sabe quem você tem crido. Amém? Quando Jó estava na prova, Jó estava se coçando com aquele caco de telha na chaga. E Deus permitiu que aquilo acontecesse com Jó. Ele abriu a boca e falou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ei, o crente que vive por fé e não por razão, ele sabe que o choro é difícil, vai ter um momento de chorar. O choro ele pode durar uma noite, mas ele que vive pela fé, ele sabe que a alegria vem pela manhã. Ei, e a alegria é uma alegria sincera, uma alegria de prazer, de gratidão a Deus, porque ele sabe que Deus agiu e está agindo em sua causa. Aleluia. Lança o teu pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas é fazer o bem e ter esperança quanto ao futuro desconhecido. Que coisa, né, irmãos? Esperar pelaquilo que se vê é uma coisa, mas esperar por aquilo que não tem certeza é complicado. Não é verdade? Mas, amados irmãos, Deus, Ele compreende o nosso coração. Ele sabe o nosso propósito e a nossa entrega. Quanto mais nos damos, quanto mais nos entregamos ao Senhor, mais a vitória é certa. Eu gostaria de meditar com vocês no texto de Gálatas. Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 6. Eu gostaria que algum dos irmãos lesse para mim. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8. Gostaria que alguém lesse em alta voz, por gentileza. Gálatas, Existem duas plantações. Por favor. Isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8. Tudo que o homem semear, está falando daquele que semeia. Oh, querido, obrigado. Sinusita é uma bênção. Obrigado. Tá, obrigado. Assim na minha versão. Isso, por Não favor. vos enganeis. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Isso, vá. Prossiga, exatamente. Diz assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear. Bem nessa parte aí. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Para só um pouquinho. Tudo que o homem semear, ele também ceifará, ou seja, colherá. Prossiga, por favor. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Escute bem, existem duas semeaduras: semeadura espiritual e semeadura carnal. Aquele que semeia do Espírito vai colher do Espírito. Aquele que semeia da carne vai colher carne. Lá no livro de Gálatas, esse mesmo livro, diz do fruto do Espírito e o fruto da carne. Quando você vai ler sobre os frutos do Espírito, você vê que o número é pouco. É amor, paz, longanimidade, perseverança, temperança. Isso aí. Agora, quando fala do fruto da carne, meu irmão, é muita coisa. É muita coisa. Prostituição, lascívia, inveja e tudo que não presta. Aquele que semeia vai colher, mas não vai colher só aquilo. O importante, a gente entender uma coisa, que além da semeadura, você colhe não só aquilo que você plantou, mas colhe em dobro. Tanto do lado espiritual, quanto do lado material. Aí é onde nós, como crentes visionários, nós como crentes espirituais, compreendemos que a carne, ela é passageira. Você investe aqui, mas ela vai ser corrompida.
sua Bíblia, por favor, mais uma vez, querido, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21. Olha, não estou aqui fazendo apologia dizendo que você não deva trabalhar, que você não deva lutar. Pelo contrário, você tem sim que dedicar-se, mas você não pode colocar o seu coração preso às coisas terrenas, porque as espirituais, elas são eternas, as terrenas são passageiras. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, por favor. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Muitas vezes nós temos e não queremos lançar. Agora nos arremete Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Deus deu o seu Filho. Deus também lançou. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aí o próprio Jesus fala: eu sou o pão da vida. Observe que Deus investiu. Deus, ele lançou a sua semente. Sua semente é o pão. Ele deu Jesus Cristo. Ele semeou entre as multidões. E observe o fruto desse lançamento, dessa doação. Eu e você, e quantos milhares e milhares de pessoas reconheceram Jesus como o pão da vida. Irmãos, vale a pena lançar, vale a pena doar-se para o Senhor Jesus Cristo. E observando isso, irmãos, há um desafio enorme em lançar o pão sobre as águas. Porque você lança por fé, mas só que o resultado não vem de imediatamente. Aqui diz que depois de muitos dias o achará. Ou seja, aquela estratégia, o rei Salomão falou: lance o grão sobre as águas, façam isso. E eles lançaram o grão sobre as águas. Quando o rio Nilo veio, entrou, invadiu aquelas terras, ela trouxe do rio os ingredientes para a terra, tornando-se uma terra fértil. Quando qualquer grão que lançasse ali, observe, eu já fiz um teste, o meu filho ali estava na escola e trouxe um carocinho de feijão dentro de um copinho de água descartável, a professora deu e colocou ali, e passou um dia, 2 dias, com 3 dias o bichinho já estava soltando, né, saindo aquele olhozinho. Isso é o que aconteceu, né? Eles lançaram o grão, a água fertilizou, e quando a água baixou, irmãos, já estava adiantado a plantação. Amém? É isso que Deus quer. Mesmo que os teus olhos não estão vendo, a tua semente já está germinando, e o fruto vai ser grande pela fé. Aleluia.